Olá, bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou Evaristo Ambris, autor do canal CCNA com Evaristo Ambris, disponível no YouTube. Nesta videoaula poderei falar do protocolo VLAN Trunking Protocolo ou simplesmente VTP. Também poderei explicar a função de VTP, bem como também descrever o modo operacional deste protocolo e finalmente fazer as configurações do protocolo VTP. Falar do protocolo VTP é um protocolo Cisco que funciona a nível do modelo OSI. Ela surge para ajudar naquilo que é a gestão da criação de VLAN. Ou seja, à medida que a rede vai crescendo, estamos a falar uma rede que tenha 15, 20 switches, e você quer criar VLANs e garantir consistência, por exemplo, em nomes de VLAN. Ou seja, se tu crias uma VLAN 100 no primeiro andar, queres que esta VLAN 100 e que pertença a recursos humanos seja igual também à VLAN 100 que se encontra, por exemplo, no quarto andar. Então, o protocolo VTP surge para garantir a gestão a nível de VLAN. Por defeito, quanto às características, ela vai permitir também a configuração, que a configuração seja feita num switch principal e depois propagar as VLAN em restantes switches. Ou seja, se analisarmos aqui nessa nossa topologia, estamos a tentar dizer que vamos definir um ponto central onde vamos criar todas as VLANs e propagar esta VLAN em todos os outros switches. Para fazer isso, o switch terá de funcionar em diversos modos. Temos o modo cliente, modo servidor e o modo transparente. Um switch no modo servidor é um switch, por exemplo, que vai permitir propagar informações, alterar VLANs localmente e propagar essas informações em outros switches. Voltando à nossa topologia, nós vamos pretender que esse switch que está aqui esteja no modo servidor, e os outros switches estejam no modo, por exemplo, este switch esteja no modo cliente. Ao fazermos isso, estaríamos a garantir que as configurações feitas no switch servidor sejam propagadas ao switch que está no modo cliente. Então, o primeiro modo, o modo server, vai permitir fazer a gestão da base de dados e transferir as informações nos switches que estão no modo cliente. O outro modo também que existe é o modo transparente, que ao contrário que se assemelha muito do VTP server, mas com uma característica própria do VTP transparente. O VTP transparente, ela pode criar a base de dados locais, mas não atualizar essas informações a nível dos switches que estejam no modo cliente. O switch transparente muitas das vezes também é considerado como ponte, porque permite passar atualizações que passam a nível destas ligações para os switches que estejam no modo cliente. Voltando à nossa apresentação, podemos falar também dos componentes do VTP. Os vários componentes que aqui existem é o VTP Mode, VTP Domain, VTP Advertisement ou Anúncios e VTP Pruning. VTP Mode, já acabamos de falar, que pode ser modo cliente, modo servidor e modo transparente. O domínio é o elemento que vai definir com os switches, para os switches trocar informações. Pensando aqui nessa topologia, para que elas trocam informações, deverão pertencer a um mesmo domínio. E também, de forma adicional, estas ligações que estão aqui entre os switches deverão sempre ser ligações trunk. Lembrando aqui que ligações trunk são aquelas que permitem passar tráfego de diversas VLAN. Voltando à nossa apresentação, o VTP Advertisement é uma atualização que é trocada a cada 300 segundos entre os switches. Essa atualização ou seja, se a gente criar aqui uma VLAN, para que essa VLAN seja propagada nos switches que estejam no modo cliente, os switches deverão sempre utilizar o que se chama o VTP Advertisement. O VTP Advertisement vai poder transferir atualizações nos switches que estão no modo cliente e nos switches que estão no modo transparente. Ela apenas recebe essa atualização e transfere para o modo cliente sem alterar a sua base de dados de VLANs. O outro elemento, voltando à nossa apresentação, é o VTP Pruning. O que é VTP Pruning? O VTP Pruning é o elemento que vai limitar o acesso de diversas VLAN a nível das ligações trunk. Vamos imaginar nós que este switch que aqui está
esteja a funcionar. Estas ligações aqui são ligações trunk, e vamos pensar nós que este PC1 e o PC3 estão na VLAN 100 e o PC2 está na VLAN 200. Nós queremos apenas que esses dois switches, esses dois hosts, o PC1 e o PC3, se comuniquem. Então não haverá necessidade, por exemplo, do PC2 estar na VLAN 200 estar a passar tráfego a nível de trunk da VLAN 200. Então, ativando o VTP Pruning em cada um dos switches que está num dos switches que está no modo servidor ou no modo transparente, poderá, por exemplo, limitar o acesso desta utilização a nível das ligações trunk. Tudo isso que acabou de ser dito aqui pode ser mostrado a nível das configurações. Vindo aqui em Terminal, vamos mostrar estas configurações. Vamos lá sair do modo utilizador, entrar no modo privilegiado, fazer um show VLAN para verificar se realmente já temos aqui alguma VLAN criada. Não temos nenhuma VLAN criada, como podemos verificar. Ainda temos a VLAN 1 que é default. Também podemos fazer uma verificação a nível de show VTP status para verificarmos o status do protocolo VTP. Atualmente, podemos verificar aqui que a versão, outra coisa que pode ser também configurada no switch é a versão. A nível de switch Cisco, as versões começam em versão 1, 2 até a versão 3. A outra informação adicional, quando cria-se uma topologia como a nossa, se tivermos a correr a versão 1, que no caso por defeito todos os switches têm a versão 1 a correr nesse momento, então não se pode, por exemplo, estar aqui a criar uma topologia, por exemplo, aqui correr a versão 2, aqui a versão 1 e aqui a versão 3. Não, todas elas devem correr a mesma versão num determinado momento. A outra informação adicional aqui a nível do VTP, que nós já falamos, é o domínio, que por defeito é nulo, não tem nenhum domínio ativado ainda. E a outra informação também aqui adicional é que por defeito todos os switches começam a operar no modo servidor. A versão 2 por defeito também aparece desabilitada, que deve ser habilitada ao longo da configuração. Outra informação também é o VTP Pruning, que também por defeito aparece aqui desabilitado. A outra informação importante aqui é a configuração, revisão das configurações. Esta revisão é sempre atualizada sempre que há alterações a nível da base de dados, através dos anúncios ou advertisement. Essa informação é atualizada a nível de todos os switches que estejam no modo cliente. Então, sem mais demora, vamos começar a fazer as nossas configurações. Para que haja comunicação, vamos inicialmente colocar todas essas ligações entre os switches em trunk. Vou apenas vir aqui em opções, preference, show always label, para verificar em que porta estão ligadas estes switches. Podemos verificar aqui que estamos na porta Fast Ethernet 01, 02, 01, 02 e aqui 01, 01. Então vamos colocar todas essas ligações como ligações trunk. Então, estando aqui nas nossas configurações, vou clicar, vamos lá, configure terminal, interface, range, fast ethernet. Já expliquei na videoaula número 6 que a opção range define o intervalo das portas nas quais queres fazer uma determinada configuração. No caso, quero da porta 01 até a porta 02, switch port, trunk, modo trunk. Vamos fazer o mesmo para o switch, este switch e esse switch na Fast Ethernet 01, vamos colocar na 01 e a 02, vamos colocar também no modo trunk. Vamos lá, enable, configure terminal, interface, Fast Ethernet 01, switch port, modo trunk. Aqui também nesse switch temos as Fast Ethernet 01 e a 02. Também vamos colocar no modo trunk. Vamos lá entrar. Enable, configure terminal, interface range, Fast Ethernet 01 até a 02, switch port, modo trunk. Vamos fazer também para este switch que aqui está na Fast Ethernet 01. Vamos entrar lá também, enable, configure terminal, interface, Fast Ethernet 01, switch port, modo trunk.
Agora, como disse inicialmente, é importante que os switches estejam no mesmo domínio. Como vimos aqui há pouco tempo, o domínio por defeito é nulo quando a gente fez aqui o VTP, quando fizemos aqui o show VTP status, verificamos que aqui o domínio aparece nulo. Então vamos criar aqui o nome do domínio como lab C9. Vamos aqui que vamos escrever aqui VTP domain lab 9. Automaticamente ele muda o domínio de nulo para lab. Automaticamente este domínio propagou-se em todos os switches. Fazendo aqui um show VTP stat nesse switch, podemos verificar que este domínio já está também neste switch e também já está neste switch. A outra coisa, quando está numa determinada configuração, caso não queiras sair, pode digitar o comando do e vou fazer aqui um show VTP status. Também podemos verificar que este domínio já está propagado em todos os switches do show VTP status. E também podemos verificar que este domínio o que deve estar a acontecer aqui. Esta é uma situação muito simples. Por exemplo, este switch que está aqui não está ainda a receber atualização a nível do domínio, porque ainda continua no modo servidor. O que vamos fazer é colocar agora esse switch no modo cliente, esse no modo transparente e este no modo cliente. Este por defeito já está no modo servidor, não será necessário alterarmos aqui a configuração. Para mudar o modo operacional é VTP mode, escrevemos aqui server, ele já vai dizer que por defeito já está no modo servidor. Aqui vamos colocá-lo no modo configure terminal interface fast, vamos colocar aqui VTP mode client para esse switch e aqui vamos colocá-lo no modo transparente. Vamos aqui VTP modo transparente e passa do modo servidor para modo transparente. Aqui, esse switch que aqui está, vamos colocá-lo no modo cliente. Vamos lá, VTP modo cliente, já está. Vamos voltar a verificar se por acaso já tem aqui o show do show VTP status para verificar se já recebe. Olha, maravilha. O que deve ter acontecer aqui é uma coisa muito simples. Eles não estão a receber o domínio. Podemos verificar aqui se realmente essas duas portas estão no modo trunk, fazendo o comando show interface trunk para ver se existe aqui uma porta que não esteja. Olha, a porta Fast Ethernet 01 e 02 estão no modo trunk. Está a passar nesse momento os tráfegos da VLAN 1 apenas, porque é a VLAN que está aqui a funcionar. Basta fazer aqui um reload. Obviamente, se fazer aqui um reload, ele já vai receber atualização a nível de VTP. Por outro lado, enquanto ele faz o reload, já configuramos aqui a nível de domínio, já configuramos também o modo. Também podemos configurar a nível de VTP aquilo que é chamado a versão. Então vamos escrever aqui VTP version e vamos ativar a versão 2 em todos os switches. Vamos aqui também VTP version e vamos ativar a versão 2 em todos os switches. Versão 2 e também aqui vamos fazer a mesma coisa. Configure terminal VTP version 2 ou versão 2 e também aqui vamos configure terminal VTP modo cliente. Fizemos um reload, já está no modo cliente. Então VTP version 2 e vamos fazer novamente um show do show VTP stat para verificar se já está dentro
daquilo, show VTP stat, para verificar se já está dentro do nosso lab. Como podem verificar, já está dentro do nosso lab e já começa a receber aqui a atualização. Como podem verificar, há sempre um truque que podem fazer a nível das configurações. As coisas nunca sempre são perfeitas como a gente planifica. Então, este é o grande desafio de um IT a nível das contradições que podem aparecer durante as configurações. Então, como podem verificar aqui, a versão 2 também já está ativada nesse switch. Obviamente que está também ativada em todos os switches. Agora, vamos criar a VLAN no switch que está no modo server e vamos verificar que esta VLAN se vai propagar em todos os switches que estão no modo cliente, exceto no switch que está no modo transparente, porque ele não recebe atualização a nível do switch que está no modo server. Então, vamos criar aqui VLAN sem name alunos. Vamos criar também a VLAN 200 name professores. Eu estou lá a pensar na forma antiga. VLAN name que é só o comando name e vamos digitar aqui prof. Vamos fazer aqui um show VLAN brief. Vamos ver que já criamos as VLAN 100 e a VLAN 200 estão ativas no momento e vamos verificar a nível dos switches que estão no modo cliente do show VLAN brief e vamos verificar que foram também propagadas estas VLAN. Como poderão verificar, não criamos VLAN nesse switch, criamos no switch que está no modo servidor. Automaticamente esta VLAN foi propagada para este switch. Vamos verificar também nesse switch que está no modo cliente, usando o comando do show VLAN brief e podemos verificar também que propagou esta VLAN. A outra coisa, vamos verificar nesse switch que está no modo transparente do show VLAN brief. Vamos verificar que a nível de VLAN criadas no servidor não foi propagada no switch que está no modo transparente. Aquilo que eu estava tentando explicar inicialmente, o switch no modo transparente ele não serve apenas de transferência a nível de VTP advertisement para switch que estão no modo cliente, mas que a nível local ele tem a sua própria base de dados de VLAN. Então vamos criar aqui uma VLAN no switch, nesse switch que está no modo transparente, VLAN, por exemplo, 300, e vamos dar o nome de, por exemplo, diretores, e já está. Se fizermos aqui também um do show VLAN, vamos verificar que esta VLAN apenas está limitada a esta switch e não se propagou a nenhum outro switch. Tem aqui a VLAN diretores, VLAN 300, podemos verificar que era a nível do switch no modo cliente, que era a nível do switch no modo servidor, não receberam a informação da VLAN 300. Então, de forma resumida, nós vimos hoje como configurar o protocolo VTP. Vimos que o VTP ajuda a fazer a gestão a nível da criação de VLAN e para ela serve de modo, o switch que pode operar no modo servidor, modo cliente e no modo transparente. O modo servidor é o switch que permite criar VLAN e propagar essas informações aos switches que estão no modo cliente, e o switch que está no modo transparente é apenas um switch que passa o advertisement ou anúncio para os switches que estão no modo cliente e que consegue fazer a gestão da sua própria base de dados sem interferir nos outros modos. O modo cliente é o switch que recebe a informação que vem do modo servidor sem necessariamente influenciar na sua base de dados local, ou seja, não se pode criar VLANs no switch que está no modo cliente. A outra informação adicional que queria passar aqui antes de terminar essa videoaula era que também a nível de VTP pode ser criada uma password ou uma senha para todos os switches que pertencem ao mesmo domínio, bastando aqui digitar o comando a nível de configuração, digitar o comando VTP password e criar uma password para todos os switches. Ou seja, caso queiramos também garantir mais segurança a nível
troca de informação entre os switches que estão a participar do mesmo domínio, poderemos também aqui ativar o protocolo VTP Password. O outro protocolo que podia ser ativado aqui é o VTP Pruning. Por defeito aqui no switch Cisco no Backtrace não funciona, mas no ambiente real poderá digitar o protocolo VTP Pruning para limitar o uso desnecessário das ligações trunca daquelas VLAN que não estão sendo utilizadas no momento. Com o prazer de voltar na próxima videoaula. Aquele abraço, Mangolé.